Olá, pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos ao MJV Talks. Eu sou Thaís Cardoso, gerente global de marketing aqui na MJV e vou conduzir o nosso bate-papo de hoje, além do hype, como a IA e o Design Thinking geram inovação real. Gostaria de convidar aqui a vocês a seguir a gente no LinkedIn e ficar por dentro das notícias de inovação, de tecnologia, de tudo que a gente tem feito. E para começar a esquentar aqui um pouco mais o nosso bate-papo, comenta aqui de onde vocês estão assistindo, vamos já começar a interagir aqui no chat. A gente adora saber de onde vocês são, de onde a gente está chegando também. Bom, a MJV é uma consultoria global que aplica inteligência artificial para acelerar o crescimento das empresas, impulsionar a inovação e resolver desafios estratégicos de grandes empresas no Brasil e no mundo. Aqui na MJV, acreditamos que unir o Design Thinking e a IA é o caminho para transformar ideias em soluções reais. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Nos próximos 40 minutos, vamos aqui bater um papo leve, cheio de insights com o nosso time de inovação. E no final vamos abrir para perguntas, então fiquem à vontade aí para deixar comentários, perguntas no chat, que no final a gente responde. E para começar esse bate-papo, gostaria aqui de convidar o nosso time de inovação, que são os nossos especialistas no tema. Carol Sonda, nossa diretora de inovação. Bom dia, pessoal! Animado para a gente conversar, tô vendo que tem gente aí, ó, Joinville, Rio de Janeiro, Portugal, Belo Horizonte, estão falando de todos os lugares. Curitiba, hoje eu estou em Curitiba também. Moro em São Paulo, mas eu estou em Curitiba também hoje. Igor Amorim, coordenador de projetos. Oi, pessoal, bom dia, falo do Rio, muito feliz de estar aqui, espero que a gente troque umas ideias legais sobre o tema. E Júlia Cunha, nossa consultora sênior de inovação. Oi, pessoal, bom dia. Eu falo de Floripa, então a gente tem gente aí de vários lugares do Brasil. Estou feliz também de estar aqui falando sobre esse tema. Beleza, pessoal, bem-vindos aí. E bora começar, né? Então vamos lá. Vivemos num mundo que tudo muda o tempo todo, então acompanhar essas mudanças dá um pouco de ansiedade em todos nós, né? Nos últimos anos, vimos uma combinação de avanços tecnológicos, mudanças de comportamento do consumidor e também novas pressões econômicas e regulatórias. As empresas estão sendo desafiadas a se reinventar constantemente. Precisam equilibrar a agilidade, a tecnologia, a estratégia para acompanhar esse ritmo. E muito aqui se fala de adoção da IA no Brasil, né? Parece que cada semana surge uma nova plataforma, uma nova demanda, um novo desafio. Carol, queria trocar uma ideia com você aqui sobre os dados, né? Os dados mostram um cenário muito otimista, mas qual que é a realidade por detrás desses números, né? Estamos realmente inovando ou apenas adotando novas ferramentas? O que você acha? Bom, direto no ponto, começando. Acho que a primeira coisa a gente está vendo que realmente, desde que a gente teve a introdução do ChatGPT, que acabou disseminando muito mais para todo mundo começar o uso de IA, cada dia é uma novidade, cada dia tem uma coisa nova, uma plataforma, uma ferramenta, e as empresas estão todas correndo, lançando, inaugurando novas coisas para a gente usar. E tem números que divergem, então eu estava lendo algumas pesquisas falando sobre o quanto a gente de fato está conseguindo se adaptar, e nas empresas, principalmente, está usando a inteligência artificial. Eu vi números diferentes, né, de vários lugares diferentes, tinha uns números maiores, menores, falando com relação a isso, mas teve um estudo recente da AWS, de agosto, então foi em agosto desse ano que eles divulgaram um panorama do Brasil, de como que está sendo o uso de IA nas empresas brasileiras. E a gente conseguiu ter o número de que 40% das empresas brasileiras, que são 9 milhões de organizações, elas já usam IA. Então, elas realmente estão usando IA. Eu até, quando eu olhei o número, eu pensei, nossa, achei que era todo mundo. Mas, mesmo sendo 40%, e eu de primeira pensando, cara, será que isso é pouco? Na verdade, isso é um número alto. Talvez na minha bolha, que a gente esteja falando tanto de IA e usando,
o número pareceu pequeno, quando na verdade a gente é o líder na América Latina, pensando em empresas já utilizando o IA. Isso quer dizer um número mais ou menos de 3 novas implementações por minuto nesse último ano. Então, o tempo inteiro ali as empresas já estão construindo, começando a utilizar, mas dessas empresas, dessas 9 milhões de organizações que estão já utilizando IA, mais da metade, 62%, ainda estão nesses estágios iniciais. Então, o que ele fala? Ele fala um pouco sobre o quanto as empresas, apesar de ter esse volume muito grande que está usando IA, elas ainda não estão sabendo como usar e de que forma tirar o melhor proveito para realmente utilizar a IA. Muitas delas estão usando ainda de formas relativamente mais básicas, seja no chat de atendimento, ou a própria, na conversa ali, Gemini, ChatGPT, um copilot para usar, talvez, transcrição de reunião. A grande maioria, mais da metade, né, está usando dessas formas mais básicas, assim. Opa, queria também acrescentar um ponto aqui. Eu vi uma pesquisa, acho que foi da Fundação Dom Cabral, recentemente, que também falava aí um pouco do panorama atual da inteligência artificial nas empresas, né? Se eu não me engano, acho que boa parte, assim, tinham já, tipo, 95% já tinham identificado que IA é uma coisa importante, né? Que eles querem ver investido na empresa deles, só que algo próximo de 15% tinham metas claras sobre inteligência artificial. Então, acho que isso mostra que está tendo um descompasso entre a vontade e a prática, né? E a aplicação. Acho que porque as empresas estão se sentindo pressionadas, né? Elas estão ansiosas. Assim, tá todo mundo usando inteligência artificial, ou a impressão é que dá que todo mundo está utilizando e ninguém quer ficar para trás, né? Só que não, ao trazer a IA para dentro de casa, para dentro da empresa, de uma maneira muito de repente, sem um planejamento, pode ser bem danoso, né? Então, assim, acho que as pessoas, as empresas têm que primeiro se perguntar quais são os meus problemas? E desses problemas, ver o que IA pode entregar, né, para ajudar. Né? E construir a partir daí. Porque senão corre o risco da inteligência artificial virar um elefante branco, que as pessoas não sabem por que está na empresa, não sabem como utilizar, e acaba sendo um dinheiro investido que não tem o aproveitamento desejado, né? E a gente vê muito isso, né? Quer dizer, eu vejo muito isso, talvez no nosso dia a dia, a gente lidando com várias empresas, nossas conversas, tem muitos, talvez, diretores, CEOs, que eles sabem, a gente está vendo, estão lançando um monte de coisa de a gente não pode ficar de fora, a gente tem que lançar algo. Mas muitas vezes não sabe o para quê ou o que, simplesmente eu quero alguma coisa com IA. E aí eu vi, complementando o estudo do Igor, eu vi outro da MIT, que falando dos 95% dos projetos com IA generativa não tiveram retorno mensurável nos primeiros 6 meses. Então, acho que vem justamente disso, tem duas perspectivas que a gente pode olhar. Eu acho que é muito válido simplesmente a gente começar a experimentar, e muitas vezes quando eu vou experimentar, eu vou fazer algo novo, não necessariamente ele vai me dar um retorno, mas também é importante a gente começar a dar sentido para aquele uso. Então, realmente, começar a pensar o para que ele vai servir, e não só para que ele vai servir para as pessoas, para o problema, também como aquilo é relevante para o negócio. Será que é aquilo que traz valor para o negócio? Então, a gente tem sim que explorar, e muitas vezes nem todas as explorações vão nos dar retorno. A gente vai ter ali alguns casos de uso, mas a gente tem que escolher casos de uso que sejam coerentes, né? Escolhendo também esse problema, esse sentido para o negócio. Realmente, Carol, isso acho que nos leva a um ponto crucial, né? São os nossos desafios, né? Igor, queria te perguntar aqui, se a tecnologia está disponível, o que impede a maioria das empresas de alcançar essa maturidade estratégica, né? Qual é o peso do fator humano nesse processo, na sua visão? Então, eu acho que é muito grande, porque assim, eu vejo que hoje em dia a IA já está numa maturidade suficiente para ser aplicada nas empresas, sabe? Eu acho que a gente já chegou nesse ponto. Claro que os modelos estão sempre evoluindo, tendo mais recursos, mas no dia de hoje, assim, já desde um tempinho atrás, ela já está meio que pronta, no sentido mais amplo. O que eu vejo é que tem esse fator humano que é um pouco, trabalhando um pouco em cima do que eu acabei de falar, né? As pessoas estão ansiosas, as empresas, as pessoas estão ansiosas com a inteligência artificial. Estão com receio. Eu acho que, dependendo da posição dessas pessoas na empresa, elas têm receios diferentes. Eu acho que, assim, quem é tomador de decisão está com receio da IA exigir muito dinheiro e os colaboradores não saberem como usar IA, e é isso, ficar essa grande coisa cara no meio da empresa que ninguém sabe para que serve, como funciona.
E do outro ponto, acho que as pessoas, os colaboradores das empresas, né, estão com medo, primeiro, de perder o emprego, né, e também não saber lidar com essa nova tecnologia. Assim, e eu acho que esses receios estão meio exagerados, sabe? Eu acho que não é para tanto. Acho que a primeira preocupação lá que eu mencionei, dos tomadores de decisão ficarem com receio das pessoas não utilizarem inteligência artificial. A inteligência artificial, hoje em dia, ela tem uma interface muito amigável, né? Ela já está mais baseada na conversação. Ela não é como programação, desenvolvimento de código, que você requer um conhecimento prévio e isso afasta quem é leigo. As boas IAs, e a gente tem vários exemplos, né? Famosos, assim, ChatGPT, por exemplo, quase qualquer pessoa consegue interagir e, com o tempo, extrair resultados. Então, isso já facilita muito a implementação da IA do ponto de vista mais de experiência do usuário. Então, acho que os executivos aí, os tomadores de decisão, podem ficar mais tranquilos. É uma ferramenta muito mais fácil de se lidar, né? Claro que tem que escolher a ferramenta correta também, né? Porque tem algumas que ainda estão em desenvolvimento, com alguns objetivos. As mais estabelecidas já estão mais simples. E sobre esse medo aí dos colaboradores, né? De perder emprego, ser substituído, né? Volta e meia, volta esse assunto, né? Mas eu acho que também já está começando a ficar pacificada a ideia de que não dá para deixar a IA fazer tudo sozinha, porque ela delira, né? Que é esse conceito que a gente chama quando ela traz resultados que não são o que a gente espera nitidamente, né? São erros. Ela delira ainda, e às vezes bastante, dependendo do contexto que você está. Então, você precisa do ser humano para, primeiro, pedir da maneira correta, fazer o melhor prompt, e o prompt vai evoluindo com o tempo, né? A pessoa vai vendo que funciona, vendo que não funciona, e vai... É quase conhecer uma pessoa, a inteligência artificial. Você vai entendendo, assim, como é a melhor maneira de conversar com ela, lidar com ela. Tipo, assim ela entende mais, assim ela entende menos, né? Então, você vai aprimorando seu prompt. E aí você precisa analisar os resultados para ver se estão bons ou ruins. Se for um Copilot da vida que pode, enfim, envolve com código, envolve integração com outros sistemas, você tem que estar atento. Se esses sistemas estão conversando, né? Não dá para confiar a IA para fazer tudo por você. Você tem que ver se realmente ela organizou as coisas da melhor maneira. Se você fizer teste, prototipagem com inteligência artificial, também tem que ver assim o conteúdo que aparece para você. Enfim, desde o produzir com a inteligência artificial ou para a inteligência artificial, revisar, ver esse conteúdo, o ser humano está no meio. Então, eu acho que vai continuar por um bom tempo assim ainda, né? Não dá para confiar completamente a IA para tomada de decisões estratégicas da empresa, por exemplo. Isso faz ter essa necessidade do humano, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que esses elementos e outros têm que convencer as pessoas e vir essa mentalidade, sabe? Acho que a gente começar a não separar em caixinha do tipo... Porque lembra antigamente, quando a gente entrava na internet, no momento específico do dia ou da vida, tipo, de noite, internet de escada, a internet estava muito separada da vida, né? Era tipo, como assistir um filme, eu vou parar para fazer isso. Só que com o tempo a gente viu que tinha como agregar, né? A onda larga, a gente passou a agregar a internet em vários pontos da vida, né? Chega, acho que, até em excesso hoje em dia, né? Na minha opinião. A internet está em tudo. Com a inteligência artificial, acho que vai ser parecido. A gente tem que deixar de encarar ela como uma caixinha que a gente vai lá em determinado momento do dia ou da semana para usar e começar a integrar ela com a nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, assim, vamos montar uma agenda? Deixa eu pegar uma ajuda aqui da IA. Eu vou aqui analisar esse texto, isso muita gente já faz, né? Colocar aqui na IA para pegar os pontos principais. Então, eu acho que isso, você acostumar ela a usar no seu dia a dia, nas pequenas coisas, é uma ótima maneira de treinando um pouco o cérebro a usar a IA com mais frequência e facilitando o seu trabalho. Eu acho que a gente começou falando muito sobre esses desafios de trazer a IA para o dia a dia, de achar casos de uso, né? O Igor está trazendo também esses aspectos humanos e não deixa de ser sobre a transformação, né? Sobre esse processo de mudança que a gente está vivendo. E aí, acho que tem realmente, os fatores humanos, eles são muito relevantes dentro desse processo. A gente tem dados aí de pesquisas que trazem que 70% das transformações digitais falham em atingir esses objetivos dentro das organizações, e grande parte disso vem de aspectos humanos, então, da não adoção das pessoas, quando se dá muito foco na tecnologia, né, e não se capacita ali quem está utilizando para conseguir implementar essa transformação. E aí, tem um frame que eu gosto de trazer quando a gente fala desses processos, que chama COMBI,
que é um framework que traz 3 grandes aspectos para direcionar o comportamento. Então, capacidade, oportunidade e motivação. Quando a gente fala desse contexto da IA, capacidade vai ser capacitação, né? A parte técnica, as pessoas conseguirem saber como utilizar, isso é fundamental, mas a gente não pode esquecer dos outros, né? Então, quando a gente fala de oportunidade, a gente está falando de recurso. E aí, recurso pode ser acesso às plataformas, né? O Igor mencionou aí algumas, mas também tempo. E aí, isso eu vejo que pode ser um fator, uma barreira ali para implementação. O que significa tempo? Eu parar de executar alguns processos da forma tradicional e pegar um tempo para olhar para o modo de fazer, reestruturar, repensar esses processos para conseguir fazer isso de forma mais integrada, né? Que é não trazer isso na caixinha, mas de forma conectada às coisas que eu faço no dia a dia, né? E aí, tirar esse tempo, às vezes pode ser um desafio, porque o comum é a gente continuar fazendo as coisas, né, da mesma forma. E, por fim, motivação, aí a gente entra nos aspectos culturais, motivacionais realmente, que é o entender os benefícios daquilo, e esses aspectos que o Igor trouxe também de receio, de substituição. Muitas vezes pode não ser só de substituição, pode ser aquele receio de, mas será que o resultado vai ficar tão bom quanto, né? O resultado do meu trabalho vai ficar tão bom quanto implementando essa tecnologia, trazendo IA para junto. Então, acho que realmente a gente precisa olhar para esses aspectos do ser humano e isso passa por entender esses comportamentos para que a transformação seja efetiva. E tem uma questão, eu sei que tem o clássico da frase, todo mundo falando clichê de a IA não vai substituir as pessoas, vai substituir as pessoas que não usam IA? Não. Quem usa IA, enfim, mas tem aquela frase que todo mundo fala de que as pessoas não a IA não vai substituir as pessoas, mas ela vai substituir as pessoas que não usam IA. Acho que é essa a frase. Que é meio batida, clássica, e que é importante talvez de frisar assim, a IA vai substituir pessoas. Eu sei que pode ser feio da gente assumir, de ver algumas outras coisas, mas tem atividades, tem tarefas rotineiras que as empresas estão se movimentando para fazer uso com ferramentas de forma digital, otimizada, mas aí eu acho que é mais uma questão de reenquadramento do papel das pessoas nas atividades. Então, talvez no primeiro momento a gente tenha alguns impactos, e é por isso que o quanto antes, né, cada um começar a individualmente olhar para a sua própria carreira, para o seu próprio aprendizado, você consegue se preparar para se reenquadrar, se reposicionar num tipo de atividade diferente, né? Você pensar alguma outra coisa. E isso conecta com o que a Ju falou do tempo. Então, hoje, a grande maioria das coisas que eu faço com IA, às vezes eu levo o mesmo tempo que fazendo sem, mas eu faço muito melhor. Então, quando é a primeira vez que eu vou fazer, eu demoro um pouco mais. Mas, por outro lado, a minha motivação de fazer eu tenho muito mais motivação de descobrir como fazer algo ali na IA, construir alguma coisa nova, do que só fazer algo rotineiro, processual, mais uma vez. Então, acaba se tornando um desafio mais interessante, leva um pouco mais de tempo, né, relacionado a isso. E as outras vezes, na minha prática, algumas coisas que a gente faz, eu acabo levando o mesmo tempo, mas eu tenho um resultado muito melhor. Então, se eu fosse chegar naquele resultado, aí sim eu levei menos tempo naquele resultado. Mas acaba que, na minha experiência, eu não quero só fazer algo simples, rápido, em alguns segundos. Até porque no nosso core de trabalho, quando a gente fala aqui de negócio, de insight, de inovação, eu não estou sempre falando de tarefas repetitivas. Uma coisa é eu pegar a IA para transcrever uma entrevista, uma reunião. Óbvio que isso vai sair muito mais rápido e vai ficar talvez igual se eu fosse transcrever, e isso é mais rápido. Mas quando a gente fala mais da questão do conteúdo, do insight, do pensamento, muitas vezes o benefício está além do tempo, não é só sobre ser mais rápido. Às vezes eu gasto o mesmo tempo, mas eu tenho resultados muito melhores. Eu vou para um caminho que eu não iria antes. Então tem um pouco desse olhar, dessa perspectiva. Isso nos mostra que o desafio é muito mais sobre
ter menos sobre ter tecnologia e mais sobre como usar, né? Eu acho que esse é o ponto aqui que a gente sempre tem que discutir, como que a gente usa da melhor forma possível, né? E, Carol, pensando nisso, para as empresas que querem evitar ser parte desses 70% que a Júlia mencionou aqui, que falham, quais são as forças internas que as empresas devem identificar para alavancar e aplicar IA de uma forma que realmente gere valor, sabe? Então, a gente tem um frame aqui na MJV de transformação, de AI Transformation, com 3 pilares. Então, a gente tem sim um pilar da tecnologia, porque, querendo ou não, a gente está falando de uma transformação tecnológica que está vindo aí, e aí tem algumas questões que as empresas têm que tratar. Tem uma questão sobre a própria arquitetura, a arquitetura de dados, de como lidar com relação àquilo, mas tem também sobre a sustentação das novas soluções, então tem todo um aparato tecnológico que tem que ser preparado, mas a gente tem também um segundo pilar, que a gente fala aqui, que é sobre o negócio, que é que lá no começo a gente falou sobre, não é simplesmente implementar uma nova IA, ela é a gente entender como aquilo vai ser relevante para o negócio, e sendo relevante para o negócio no sentido de, seja porque é algo que eu vou colocar para fora, para o meu cliente, e aí é uma solução de IA que agrega valor para ele, que ajuda ele em alguma necessidade ou em algum processo da sua jornada, seja vai ser uma solução que eu vou implementar internamente, que me dá um retorno ali de custo, eficiência, ou de inteligência, né, de resultados melhores para eu conseguir me posicionar no mercado. Então, tem esse segundo pilar de negócios, e a gente tem um terceiro pilar de pessoas, que é o que a gente falou muito aqui, que é justamente um pouco dessa gestão da mudança, enquanto a gente está passando por esse processo. E aí tem tanto sobre entender a motivação, como a Ju trouxe, né, para as pessoas que vão utilizar aquilo, como entender de que forma ensinar as pessoas o uso. Então, vai ser desde os clientes, né, a gente entender que no primeiro momento, quando eu lanço algo, nem sempre todo mundo vai se adaptar, como internamente a gente conseguir investir nessa capacitação das pessoas. Então, o nosso frame traz esses 3 pilares, mas quando a gente pensa em soluções de IA também, quando a gente fala ali do negócio, tem algumas questões importantes além disso, que é os dados. Então, dependendo do tipo de solução, do que eu vou fazer, a inteligência artificial muito se baseia também num contexto de um volume grande de dados, mas não é só sobre um grande volume de dados, é sobre a qualidade e a coerência que esses dados têm. Se eu coloco dados ruins ou que não fazem tanto sentido, eu não tenho insumos, né, coerentes, não adianta a pergunta que eu for fazer, o direcionamento que eu vou dar, eu não vou ter um resultado bom. Então, a qualidade e esses dados é muito importante. E agora, quando a gente começa a falar de implantação nas empresas, a gente fala dos dados das empresas, então as IAs que a gente tem aí disponível já consumiram, sei lá, 98% de todos os dados que tinham, que é tudo que estava disponível na internet, e o que é a única coisa que elas não têm acesso? Aos dados privados das empresas. E aí a gente começa a ver soluções privadas usando esses dados, e aí cada empresa tem como uma das coisas para o seu diferencial são os seus dados, as suas informações privadas, que vão dar um diferencial para aquela solução de uso de IA, mesmo que esteja utilizando um LLM, né, um modelo de linguagem que seja comum do mercado, mas você está dando você está usando um conteúdo específico seu, né, que é de conhecimento próprio, e você vai conseguir dar um direcionamento, um sentido para que ela vai fazer, que vai estar de acordo com o seu método, a forma como você usa. Então, tem também essa questão dos dados, a gente tem a questão de capacitar as pessoas, mas o que eu falaria muito é sobre experimentação. Eu acho que as pessoas têm que experimentar mais, fazer pequeno, testar, ter realmente vários casos de uso para ter bastante, para conseguir realmente evoluir no sucesso de IA, porque a gente vai falhar. E quanto mais a gente fizer isso em vários cenários, né, testar rápido, em diferentes contextos menores, mais a gente consegue aprender para realmente chegar para uma solução de maior sucesso. Perfeito. Eu acho que agora é o momento da gente ir mais a fundo no como, né? Como que isso acontece na prática, no dia a dia. Igor, como que a IA está sendo utilizada nos processos de inovação? Olha, em muitos momentos, né? Enfim, eu vou dar uma resposta aqui meio que seguindo o processo do framework do Design Thinking, né? Que, enfim, mas também é muito próximo, assim, do processo de muitos projetos, né? A gente usa a inteligência artificial, assim, que é uma consultoria, né? Então,
até nível de proposta, da gente auxiliar a gente a fazer pesquisa, né, sobre um segmento, por exemplo, no planejamento do projeto, né, então a gente consegue listar as coisas que a gente tem que fazer a partir do briefing de projeto, tem ajuda no planejamento, na construção do cronograma, na parte de pesquisa, e é excelente, assim, para apontar diversos aspectos, digamos, você dá um assunto, assim, quero pesquisar sobre moradia e o que está em volta disso, né? Se a gente fosse fazer isso sozinho, a gente ia pensar assim, nas coisas óbvias de cara, né? Moradia tem a ver com arquitetura, tem a ver com loteamento, tem a ver com alguma coisa de política pública. Já ia apontar, mas moradia também tem um aspecto histórico, tem um aspecto social, tem a interseccionalidade com o urbanismo da cidade, enfim. A IA, então, já fala muito, traz muito essas variações, sabe? Esses outros assuntos que a gente esquece, muitas vezes, que circulam no nosso tema, né? Ajuda muito na pesquisa, não apenas para mostrar que assuntos a gente explora na pesquisa, mas nos ajuda a organizar, porque, inclusive, você utiliza a IA para, por exemplo, você pode usar o ChatGPT pago, né, o Plus aí, para fazer um agente, e você fala, agente, vai coletar aí os dados, você falou que tem que extrair disso tudo, de banco de dados do IBGE, faz isso para mim. Então, o agente já consegue fazer isso para você, capturar esses dados brutos, e aí a IA também te ajuda a analisar esses dados brutos. E assim, cara, você não tem noção de quanto tempo você ocupava antes da IA, sabe? De você ir atrás do conteúdo, de você decupar, de você organizar, de você categorizar, ver insight. Agora, com a IA, isso acontece em minutos, né? Esse processo todo aí. É claro que é bom ter o seu olho, né? Porque às vezes ela delira, alguns modelos mais, outros menos. Particularmente, inclusive, eu gosto muito do notebook LM, eu não sei se alguém aqui utiliza, que está escutando, né? Mas ele é ótimo porque para cada coisa que ele te entrega, digamos assim, primeiro você faz o upload de um monte de coisa, né? Você coloca lá, sei lá, 10, 20, 30, 40 fontes, que são PDF, são áudios. Aí ele analisa tudo para você. E quando você pergunta alguma coisa do tipo, notebook, forme as 10 categorias de dores desse conteúdo que eu coloquei para você de input. Ele organiza e ele indica a fonte desses arquivos. Então, isso já ajuda a ver que a IA não está delirando, né? Então, ajuda o nosso trabalho de revisão, inclusive. Então, a gente utiliza muito aqui na parte de pesquisa, de análise, é excelente. Na parte de ideação, a gente também está utilizando muito aqui. A gente tem esse modelo, essa IA proprietária da MJV, né, chamada Aira, e ela tem diversas ferramentas de ideação, que são baseadas em ferramentas já até conhecidas, né? Que elas nos ajudam a ter mais ideias, melhorar as nossas ideias, sabatinar as nossas ideias. Então tem lá uma que é o What If, que é IC, que você coloca lá uma ideia, né? Uma hipótese, e aí a sabatina isso. E se você fizesse essa outra coisa? E se você abordasse dessa outra maneira? E se você envolvesse esse stakeholder? E se você invertesse a lógica? E para cada uma dessas provocações, ela traz respostas também. Então, assim, isso é muito bom para você ver, tipo, falhas de ideias que você tem de cara, sabe? Então, claro, é bom você ter suas ideias de uma maneira meio livre, mas coloca na IA para ver quais que merecem serem progredidas, né, numa solução, de fato. Na prototipagem também ajuda a gente a montar as hipóteses, o plano de prototipagem, a fazer os protótipos. Por exemplo, o Miro e o Figma, para quem conhece, já tem recursos de inteligência artificial. Então, você já consegue montar um protótipo, às vezes, num próprio workshop ao vivo, sabe? Não precisa voltar para casa, lá para a empresa, para montar e depois exibir, sabe? Então, assim, de ponta a ponta, a gente está utilizando, está ajudando a gente, está entregando resultados muito legais. Na parte também de prototipagem, a gente pode usar geração de imagem, de vídeo, né? Esse Veo 3 ou Veo 3, né? Que foi lançado aí pelo Google, é bizarro, assim. A gente com prompt consegue fazer um vídeo bem realista. Isso, para quem trabalha com cliente, né? Tipo, a pessoa fica impressionada, né? Como na hora gerou lá um vídeo que poderia fazer parte de um comercial, por exemplo, sabe? Então, isso que é legal, eu acho. A Carol mencionou esse aspecto. Cara, eu acho divertido usar a inteligência artificial. Quando eu penso, cara, eu acho que isso poderia ajudar aqui numa atividade, eu fico até feliz, assim, porque eu vou sair do meu padrão, vou fazer alguma coisa diferente. Vai sair uma coisa geralmente bonita, o que impressiona, né? Então, de ponta a ponta, assim, acho que tem muitos benefícios. Eu acho que é muito sobre o como a gente utiliza, né? Para além de em que momentos, mas assim, como a gente reconhece a IA ali na nossa prática. Então, não é só eu usar ela como uma ferramenta,
mas eu tratar realmente ela como uma colega de trabalho, né? Me ajudando ali. E um colega de trabalho, você não vai, se o resultado ficou ruim, você não vai jogar fora, né? Você vai refinar aquilo, você vai trabalhar junto para tirar um resultado. E aí o Igor mencionou vários momentos em que a gente pode aplicar isso, e aí eu queria trazer alguns aspectos. Então, por exemplo, quando a gente fala da análise de dados, né, realmente a IA tem uma capacidade muito grande de lidar com grandes volumes de informação, e isso pode trazer ali muita riqueza para o nosso processo. Então, a AIRA, que é a nossa ferramenta proprietária, ela consegue lidar com esse fluxo de inovação de ponta a ponta. Então, quando a gente fala da análise de dados, a gente está falando de eu coloco o dado bruto ali, qualitativo, e ela consegue processar de forma iterativa, então, junto, né, com o usuário, quem está utilizando a plataforma, e extrair insights. Isso acelera muito o processo, mas vai além disso, porque é sobre eu utilizar o meu tempo, que antes estaria em atividades muito operacionais, de organizar esses dados, de fazer primeiras identificações de padrão, eu consigo usar meu tempo para trazer uma camada estratégica para esses insights. Então, aí, isso é o que melhora o resultado. Não é necessariamente só sobre agilidade, mas é sobre como que a gente consegue gerar valor. E aí, eu acho que um outro aspecto importante da gente trazer é a parte do contexto, né? Além dessa questão do iterativo, de eu fazer junto com a IA, isso que a gente comentou aqui em alguns momentos. Os LLMs abrangentes, né, como a Carol comentou ali no início, eles não têm esse contexto específico do negócio. Então, o dado ali do negócio, e isso é um diferencial. E aí, a Aira, por exemplo, endereça isso com um mecanismo de retroalimentação. Então, a gente consegue inserir contexto, dados do negócio, mas ela se retroalimenta também. Então, tudo que eu gero dentro da plataforma vira base de conhecimento e isso me ajuda a gerar novos insights e novas soluções. Então, isso também é importante para a gente trabalhar em cima dos resultados gerados para melhorar a qualidade, né? E aí eu acho que tudo isso se resume a gente entender esse funcionamento e o funcionamento da IA, no que ela é boa, quais são os seus pontos fortes e aplicar da melhor forma, né, para aquilo que a gente faz aí no dia a dia. E teria um complemento, que a gente falou muito sobre a capacitação das pessoas e entenderem também um pouco mais de como é esse funcionamento e saberem usar a IA da melhor forma. Mas eu acho que tem uma questão de que cada pessoa vai ter o seu nível de maturidade e de literacia relacionada a como ela vai utilizar. Vai ter gente que vai usar de uma forma muito mais avançada, vai ter gente que vai usar de uma forma mais simples. E a gente começa a encontrar soluções, e uma das propostas da área vem nessa linha de a gente construir ferramentas que tenham a IA, mas que elas tenham uma usabilidade mais simples e de mais fácil entendimento. Então, eu não necessariamente vou entrar naquele chat em branco com olá, o que você quer? E eu vou ter que ter todo o contexto e saber exatamente tudo que eu tenho que trazer de informação. Então, muitas vezes, acaba dando um desafio na hora da gente começar ali em branco, porque a gente teria que trazer, não, beleza, eu tenho que explicar o que eu quero dele, eu quero trazer a atividade do contexto, eu quero dar esse direcionamento, eu quero esse passo a passo, eu quero trazer um exemplo. Aí você começa meio que ter que pensar sobre todas essas elaborações. E algumas vezes, quando a gente tem algumas atividades que às vezes são do nosso processo, que eu sempre faço, eu já tenho alguns direcionamentos, eu consigo ter essas ferramentas onde elas já estão com uma usabilidade mais fácil. Então, eu tenho certinho já as caixinhas e o que eu tenho que trazer de informação, e por trás ela já está dando um direcionamento que considera, sei lá, o método científico que eu quero priorizar, o método de design, o método de inovação que eu quero fazer. Então, tem também uma questão de simplificação do uso da IA, não somente de todas as pessoas aprenderem em todos os níveis. Que não deixa de ser democratização, né, de alguma forma.
Eu acho que é interessante também a gente trazer o aspecto da ideação, né, que o Igor comentou, realmente. Verdade. Quando a gente está falando de inovação, é muito sobre novas coisas, sobre extrapolar. E aí, tem dois aspectos que eu acho importante a gente falar, que é, primeiro, o modo de funcionamento da IA generativa, né, em que ela vai sempre encontrar a sequência de palavras com maior probabilidade. Isso significa que, então, quando eu faço uma pergunta genérica, sem dar contexto para um modelo de linguagem ali, LLM abrangente, ele vai me trazer ideias, soluções medianas, porque é a solução mais provável. E, por outro lado, a gente tem vieses cognitivos das pessoas de serem atraídas por soluções, por ideias que são mais familiares. Então, como que a gente consegue superar essas barreiras e realmente gerar coisas novas? O que a gente tem visto na prática? Que a IA, ela é muito útil e favorece muito os processos de criação quando a gente traz ela para superar esses bloqueios do não ter, né, a primeira ideia, mas também nessa parte crítica, assim, de eu coloco uma ideia inicial, eu consigo utilizar a IA para me questionar e aí estimular esse pensamento crítico. O Igor comentou sobre esse uso da Aira, né, em que a gente traz métodos de refinamento e de criatividade para isso. Então, acho que é da gente entender esses funcionamentos do ser humano e da IA para que, integrando as duas coisas, a gente consiga ir além dessas ideias e dessas soluções medianas, né? Perfeito, gente. Estou vendo aqui tem algumas mensagens, algumas perguntas aqui no chat, a gente pode responder no final. Não sei se vocês querem puxar alguma para agora ou a gente segue aqui. A gente pode já pegar as perguntas, porque a gente até tem mais coisas que a gente poderia falar, mas acho que faz sentido a gente falar através das perguntas, né? Dar uma olhada nas perguntas. Puxar? Vamos lá. Ela aparece aqui, olha que modernidade. Tá bom. Acho que essa daí eu posso responder. Uma ótima pergunta, inclusive. Assim, primeiro aí, acho que legal a gente definir trazer uma definição de insight, né? Porque aqui, pelo menos na MJV, insight é muito uma conclusão, assim, que tem uma certa virada de chave, né? Tem uma percepção aí diferente sobre algum dado que a gente está analisando e percebeu tipo um padrão. Ou seja, sei lá, a gente pega um fragmento de dado que é de uma base do IBGE, aí a gente mistura isso com uma fala que alguém trouxe numa entrevista. A junção dessas coisas gera uma certa conclusão cruzada, né? Isso, pelo menos é o que eu chamo de insight aqui quando eu estou trabalhando, né? Algo parecido com isso. Eu sinto que a IA pode gerar isso para a gente sem menor questão ética, assim, sabe? Eu não vejo que isso pode ter um aspecto reprovável, né? Claro que, assim, a captura dos dados tem que estar em conformidade com regras que a gente já tem estabelecidas, inclusive, antes da inteligência artificial, né? Então, por exemplo, se essa pessoa hipotética aí, que a gente pegou essa opinião da pessoa, ela tem que estar de acordo com que a gente vai pegar essa opinião e usar num processo de análise, né? A gente vai gerar alguma coisa com isso. Então, estando de acordo, e como eu falei, isso independe da IA, isso já existia antes, essa conformidade, tá de boa a gente manipular essa informação assim, né? Então, a gente pode gerar um insight a partir disso, e aí eu acho que a gente só entra para ver se esse insight a gente, ser humano, entra para ver se esse insight aí que o modelo fez está correto, né? Se ele realmente tem uma lógica por trás dele. Já a questão aí também do... Pode voltar na outra pergunta, que tinha a questão da persona também, se eu não me engano? Isso, valeu. Persona aí eu já acho a coisa um pouco mais delicada, porque eu já vi, a gente já até utilizou assim, personas construídas em IA para meio que pré-validar algumas coisas, assim. Por exemplo, a gente cria lá uma persona que é um usuário que sei lá, um early adopter e tem tais características, é jovem, etc e tal. A gente não pode achar que isso equivale à opinião de uma pessoa real, né? Então a gente tem que ter cuidado, assim, quando a gente for... a gente pode até construir com a ajuda da IA a persona,
Aí eu acho que também não tem muita questão ética envolvida, na minha opinião. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é não encarar essa persona que a gente pode conversar através de um agente sintético, né? Um usuário sintético. A gente não pode encarar que isso equivale a uma opinião de uma pessoa real, porque não é. Né? Então isso vai gerar ruído, vai gerar enviesamento e pode gerar respostas erradas, né? Porque a gente pode estar construindo uma solução baseada numa opinião que não é de uma pessoa existente, né? Mas aí que eu acho que vem um complemento Sim. de que tem uma questão dos vieses sociais e culturais que a IA acaba reproduzindo. Então, acho que tem sobre isso, entra uma questão, quando a gente fala um pouco de ética, que não deixa de ser, quando a gente faz uma pesquisa qualitativa, a gente acaba também tendo um viés dentro do recorte de público que a gente traz. Então, eu acho que o mais importante é não só utilizar a IA, é a gente entender que isso é um complemento. Então, no momento que eu vou fazer pesquisas, eu posso partir de... Eu tenho uma primeira pesquisa que eu faço com toda a minha base, e a partir dali eu posso criar usuários sintéticos, ou as personas sintéticas, porque eu crio a partir de uma base que eu tenho. E aí eu vou ter uma interação onde o que é importante saber? Muita gente hoje lança produto, sei lá, uma funcionalidade, eu tenho que fazer algo, e eu nem tenho contato com o cliente. A gente lança na nossa cabeça. Então, eu não vou perder utilizando a IA. Eu vou sempre ganhar, porque às vezes eu não tinha tempo para pesquisa, não tinha o que fazer, não tinha de que forma trazer isso, e eu consigo ter uma troca que expande a minha perspectiva para além da minha própria, para uma que talvez esteja mais próxima de qual é o viés do meu cliente, contanto que eu crie esses usuários sintéticos também direcionando para qual é o meu público, tentando representar e reproduzir mais ou menos características que são do meu público. A gente sempre vai ter um risco, né, desse viés, desse direcionamento relacionado a isso, mas eu acho que a gente mitiga esse risco com interações. Então, eu não vou, a partir de agora, eu não falo mais com pessoas nenhumas, eu só vou utilizar todos os dados sintéticos para tudo. Eu acho que a gente começa a utilizar os dados sintéticos, e a gente começa a utilizar os dados sintéticos, mas a gente mantém alguns pontos-chave importantes no processo, onde eu ainda trago com pessoas e eu pego esse complemento. A gente faz dessa forma mais iterada. Eu estou vendo a pergunta do Bruno. Ju ia responder. Eu acho que você já começou a responder, né? Mas é mais um complemento de... O ganho que isso gera é muito interessante num contexto em que eu tô... isso que o Bruno trouxe ali nas etapas de discovery e delivery, né? Imagina que a gente está gerando algumas ideias de solução, né? Porque o processo todo agora com a AI integrada, ele vira muito mais interativo e contínuo. Eu não preciso mais ter etapas tão delimitadas, né? Que primeiro eu coleto dado, depois eu analiso, depois eu gero soluções e aí eu vou testar. Isso fica muito mais contínuo, e aí os usuários sintéticos, eles podem entrar para acelerar. Eu tenho algumas soluções aqui, e eu já recebo primeiros feedbacks, e aí eu consigo já fazer primeiros refinamentos daquela solução a partir do feedback dos usuários sintéticos, e quem sabe eu faça um outro ciclo ali com o público real para fazer validações finais, mas aí eu tenho um ganho muito grande de velocidade desse ciclo, né? Desde do discovery até a entrega do produto final, porque quando eu vou falar com o meu público, isso já está melhor, né? Essa solução ela já está melhorada, ela já está num nível mais evoluído também. Qual o limite entre o bom uso para acelerar processos versus a banalização e subestimação de processos de design que são importantes e que naturalmente levam tempo? Limite entre bom uso e acelerar processos. Aí eu tenho uma coisa que eu estava até pensando aqui em trazer, é que eu acho que uma coisa que está acontecendo muito com o uso... A gente está vendo o uso de IA crescer, né, aos nossos olhos. É a geração de muito conteúdo barato, assim, que é nitidamente feito por IA, sabe? Eu não sei vocês, mas assim, quando eu tô lá no Instagram, eu vejo uma página assim que... Cara, eu já tenho um faro para isso, eu já percebo que a imagem foi gerada por IA, eu percebo que o texto foi gerado por IA, e assim, não teve uma revisão, não teve um contato humano. Então isso já tá me gerando um afastamento, sabe?
quando eu vejo que a coisa é tipo plotada diretamente de IA sem o menor cuidado. Então eu acho que isso já é um risco, sabe, de a gente gerar um conteúdo. O pessoal aqui mencionou, né? Tipo, se você faz um prompt básico, você tem um resultado básico, a Júlia falou, né? Então, se você não toma cuidado com isso, assim, não vai evoluindo, não vai trabalhando em cima, vira um conteúdo esquecível, que não tem alma, não fica na cabeça das pessoas. Então, acho que isso é um risco assim, muito grande de você usar a IA de uma maneira excessiva e com pouca profundidade. É um desafio, talvez, de diferenciação até dos profissionais usando a IA. Então, pensando como profissional, quando eu sou um profissional mais superficial, mas assim, vou acabar pegando a primeira resposta e é isso. Então, isso acaba virando um uso mais banal, porque a gente vai estar sempre no mais provável e no mediano. A gente vai estar numa resposta mais básica, etc., que muitas vezes não fala muita coisa, mas que traz ali alguma informação, talvez atende aquilo. Eu acho que isso é um mau uso. E qual é o risco que a gente tem por ter algumas pessoas que utilizam dessa forma? O risco que a gente tem é uma vez que uma pessoa usa dessa forma e tem um resultado rápido, então, fiz isso aqui em 5 minutos. O problema, talvez, é quando a gente olha para executivos, líderes, muita gente não está lendo e não está vendo de verdade aquele conteúdo. Então, basta você me falar, nossa, 5 minutos, ótimo, por que a gente não faz mais que IA? Mas talvez não existiu esse olhar para ver que a qualidade não foi a mesma, não tive o mesmo resultado, não tive o mesmo retorno, talvez, ali, né? Então, talvez o bom senso, para a gente não banalizar, tem um pouco sobre a gente mesmo não utilizar de forma banal. Então, como profissionais estão utilizando isso, a gente não simplesmente ficar pegando frases genéricas e colocando, ou quando a gente constrói análise, relatório, não é só um monte de frase, é usar aquilo realmente como um colega para me ajudar a pensar mais, a iterar, e a escrever melhor as coisas ali que eu quero trazer, mas ter essa troca para expandir aquilo que eu estou contribuindo. E tem um aculturamento também, né? De entendimento de todas as camadas dentro da empresa, de como é o uso de IA. A gente tem coisas que, com o uso da IA, realmente vão ser mais rápidas, mais fáceis, mas tem coisas que, se eu fizer rápido, vai ficar ruim. Então, eu preciso. E talvez é só nesse primeiro momento que vai ficar ruim se eu fizer rápido, porque tem uma maturidade das pessoas de eu ir fazendo. Dado momento, é uma funcionalidade que eu já usei várias vezes ali, que já funciona, e eu já consigo rapidamente ter um resultado que eu já sei que é bom, porque eu faço aquilo algumas vezes. Né? Não sei se seja o que complementar. Eu acho que tudo se resume a esse trabalho integrado e a qualidade, realmente, né? É a forma que a gente usa. A gente acabou trazendo isso de diferentes formas em diversos momentos, mas é isso, eu entender como o meu processo pode se transformar a partir do uso da inteligência artificial. Eu não vou fazer as mesmas coisas igual, encaixando a IA, mas eu vou integrar ela, né? Trazer ela junto e ver como que o meu processo de design thinking, por exemplo, ele muda a partir dessa incorporação. Então, com isso a gente tem muito a ganhar, né, com esse tipo de uso. E não é necessariamente ruim para mim, eu acho que a gente tem que usar mais. Então, talvez no início do projeto, e aí vai coisas que vão de encontro com algumas coisas que falam no próprio design, a gente fala um pouco sobre, não, tem que primeiro falar com o usuário, entender. Mas eu acho que talvez hoje a gente está no momento que a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que falar com a IA, que ela já vai trazer o que ela leu de trilhões de conteúdos da internet que vieram de trilhões de pessoas falando sobre aquele assunto. Então você pega a partir dali e você pensa, agora sim eu vou evoluir. Você já levanta hipóteses, ao invés da gente sempre, muitas vezes ir cru, você já levanta várias hipóteses, você leva ideias e você vai para as pessoas com já novas perspectivas, né? Você já consegue ir construindo coisas para evoluir mais profundamente junto de entrevistas ou contato com o usuário. É verdade. O bate-papo aqui está muito bom, está muito rico. Estou adorando aqui estar com vocês. Mas o nosso tempo está finalizando aqui. E para chegar ao final e para a gente encerrar aqui, queria pedir um conselho, uma dica de vocês. Qual que seria, né? O que vocês têm para compartilhar aqui com os nossos telespectadores?
Eu acho que a gente acabou falando, né, várias coisas aqui, mas para reforçar como um recado final, eu acho que não tentar fazer um uso da IA que seja simplesmente para usar, né? Eu vou usar por usar, sem entender por que eu estou fazendo aquilo, e realmente entender onde que ela gera mais ganho, né? Se é nesses momentos em que ela me ajuda a pensar, a me questionar, a refinar o que eu estou gerando, às vezes mais do que gerar uma resposta, é gerar uma pergunta. Então, é identificar como que dentro do meu dia a dia eu consigo extrair o melhor que essa tecnologia tem ali para me ajudar. Esse ponto que a Ju trouxe, talvez a gente pode resumir com você entendeu o que é o problema certo, né? O que é a coisa mais relevante para se utilizar. Mas eu vou trazer um contraponto que talvez eu trago aqui para minha dica, que ela é um pouco sobre pensando pequeno. Eu acho que tem uma questão de uso na empresa. Eu acho que uso na empresa a gente ainda vai ter que experimentar, mas muitas vezes a gente pode pensar um pouco mais ao construir uma solução para a empresa. Mas pensando no nosso dia a dia, o que eu falaria seria um pouco o oposto de usa para tudo. Entendeu? Para tudo você usa um pouquinho, e aí você vai perceber, isso aqui não me agrega valor. Mas o melhor é, ao invés de você não usar, é você usar, falar, não agregou valor. Continua, usa de outra forma, tenta de outra forma. Você tenta algumas vezes e fala, não, me agrega mais valor para isso, para esse aqui não. Mas pensando profissionais, assim, cada um, é importante nesse dia a dia você tentar utilizar para várias coisas. E aí você vai conseguir entender quais são as mais relevantes, pensando na empresa, sou ainda a favor da experimentação para diferentes coisas, mas para toda a experimentação que a gente for fazer, é importante entender o para quê e qual resultado a gente espera dela. Justamente para eu saber se ela fez sentido ou não fez sentido, encontrar qual é o problema e sentido. Sim, tava pensando aqui, acho que tentando quebrar um pouquinho esse gelo do receio que algumas pessoas têm, né? Colocar logo um pezinho na água, sabe? Acho que a maioria das pessoas aqui já trabalha com IA de alguma maneira, né? Mesmo que, sei lá, indo pro chat GPT perguntando alguma coisa. Mas tenta explorar no dia a dia, uma ferramenta nova sem compromisso, assim. Tipo, sobrou uma meia hora para fazer alguma coisa, vai sem compromisso no Notebook LM ou em outra ferramenta aí de IA para ver como ela funciona, sabe? Não precisa de um alinhamento dos planetas, vir um projeto que pede o uso de IA para você experimentar, porque quando chega esse caso, né, você tem uma necessidade que IA pode ajudar, acaba que você fica um pouco receoso de ter que ter uma curva muito grande de aprendizado para conseguir aplicar aquilo. Então, acho que isso soluciona você perdendo medo, tendo esse contato em microdose, sabe? Colocar o pezinho na água, porque quando você vai ver, você já tem um conhecimento mínimo sobre várias coisas e você já consegue pensar, tá, eu lembro que alguém me recomendou naquela ferramenta, eu acho que ela se encaixa aqui, né? Então isso acho que ajuda a gente a quebrar essa resistência que a gente pode ter com experimentar coisa nova, porque eu acho que não tem jeito, a gente é acostumado com a zona de conforto e a gente está acostumado a fazer as coisas da mesma maneira, então tudo que sai um pouquinho do padrão a gente já se sente meio incomodado. Então acho que a melhor maneira de quebrar isso é ir aos poucos, em vez de você forçar para o seu cérebro uma mudança de 880 do nada, sabe? E falando em testar coisas novas, né, conhecer coisas novas, quem quiser conhecer a Aira, né, que é a nossa plataforma aí para inovação, a gente fica à disposição, entre em contato, a gente consegue entender qual é o desafio da empresa, do negócio, e aí também fazer uma demonstração aí que faça sentido para esse contexto, gente. Obrigada, pessoal. Queria compartilhar com vocês aqui o nosso livro de Design Thinking. Ele é um livro que já está no mercado há bastante tempo. Eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas a gente foi recomendado para a Forbes recentemente como um dos livros de cabeceira aí. Então, queria deixar o QR Code para vocês fazerem download e se aprofundar cada vez mais na metodologia do Design Thinking. E agradecer aqui a todo mundo que esteve conosco até o final. Muito obrigada, foi ótimo ter vocês. Já vi sugestões aqui de uma próxima live, obrigada. Estamos abertos aqui a trocar ideias e continuar no papo sobre inovação e tecnologia. Até mais, obrigada.